Se você desenhar algumas linhas retas ao redor de uma formiga, ela não consegue mais sair. Se desenhar um círculo, é como se a formiga ficasse presa em uma barreira invisível. Você sabe por quê? Se derramar um pouco de sabão em pó sobre um pedaço de papel higiênico, enrolá-lo em formato de tubo e esfregá-lo com uma sandália, basta um leve sopro para que o papel pegue fogo sozinho. Se fizer um pequeno furo na tampa de uma garrafa de cerveja e depois der algumas batidas na garrafa, a cerveja vai jorrar rapidamente para fora. Esse é o princípio da explosão de uma bomba atômica. Se esfregar um dente de alho no fundo de uma frigideira e quebrar um ovo ali dentro, a gema vai sair perfeitamente redonda. E se você esfregar os dedos no alho, consegue separar a gema da clara com facilidade. Um copo de vidro pode se quebrar com apenas uma pancada, mas se você mergulhá-lo na água antes e bater com um prego, consegue fazer um furo perfeito. Isso acontece por causa da força de amortecimento da água. Uma única canudinho não consegue atravessar uma batata, mas se você tapar a extremidade do canudo com o dedo e pressioná-lo com força, ele perfura a batata como se fosse uma agulha. Isso acontece devido à pressão do ar comprimido. Se encher um saco plástico com água e perfurá-lo com vários lápis, a água não vaza. Mesmo que o saco esteja cheio de furos, ele continua completamente vedado. Derrame um pouco de álcool na areia, misture açúcar com bicarbonato de sódio, jogue essa mistura na areia e acenda com fogo. Do nada, uma estrutura estranha e impressionante, parecendo uma língua de faraó, começa a emergir das chamas. Você sabe o que acontece quando se mistura permanganato de potássio com glicerina? Coloque um pouco de serragem, adicione 2 colheres de permanganato de potássio e pingue algumas gotas de glicerina usada. Depois de 20 segundos, o fogo começa sozinho, perfeito para a sobrevivência na selva. Se espetar 2 lápis em uma solução de água salgada e conectá-los aos polos de uma bateria, você verá bolhas de hidrogênio e oxigênio se formando na água. Isso é eletrólise da água. Se colocar as pontas de um pano dentro de um copo com água suja e a outra ponta em um copo com água limpa, após um tempo, a água suja começa a ser filtrada e passa para o copo limpo. Esse é o efeito da capilaridade. Existe um metal que não importa como você o dobre, sempre volta ao formato original quando mergulhado em água quente. Isso se chama metal com memória. Se colocar algumas tampinhas de garrafa sobre um ímã e depois posicionar uma placa de plástico por cima, girar um peão sobre a placa e aos poucos retirar a placa, o peão continuará girando no ar. Esse é o segredo do trem magnético flutuante. Se escrever algo em um pedaço de papel com leite ou suco de limão usando um cotonete, o texto ficará invisível. Mas, ao aquecer o papel, as palavras surgem. Esse é o segredo do livro sem letras. Se colocar um ovo cru dentro de um copo com água, ele afunda. Mas, se adicionar sal e mexer bem, o ovo começa a flutuar. Esse é o mesmo princípio que faz o Mar Morto ser tão famoso. Mas nada substitui a experiência real. Deixe as crianças testarem esses fenômenos na prática e elas vão aprender ciência de um jeito muito mais divertido.